Então, pessoal, essa questão aí, né, é uma questão que ela caiu no Enem 2019, né? A famosa questão das batatas, né? E aí traz o seguinte enunciado: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Né? Isso geralmente pode acontecer em cozinha, né? Para quem cozinha aí, meninos e meninas, né? Às vezes a gente pode deixar passar um pouquinho de sal, né? Algum tempero, tá? Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram grande parte do caldo com o excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. Então, galera, foi o que ela fez aí. Ela estava temperando lá o feijãozinho do almoço, né? Errou aí na quantidade de sal e aí o feijão ia ficar muito salgado. Então, para resolver esse problema, ela cortou as batatas e jogou ali dentro do feijão. E aí, no final do processo, o que foi que aconteceu? O sal foi absorvido pelas batatas, certo? Então, a questão aí quer saber por que o sal foi absorvido, né? Qual foi o processo envolvido aí na absorção de sal? Então, letra A diz que foi por osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. Letra B, fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. Letra C, exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. Letra D, pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. E letra E, difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. E aí, galerinha, nós temos 5 opções. Letra A, B, C, D e E. E aí, galera, o que será que aconteceu com o sal? Por que a batata absorveu o sal? Qual foi o processo que atuou aí? Osmose, fagocitose, exocitose, pinocitose ou difusão? O que foi transportado aí nesse processo? A água ou o sal? Então já vamos começar aí a analisar, né, as minúcias da questão. A questão está falando em sal, né, gente? Sal, né? E sal, se a gente pega o sal, isso, Neto, e dissolve no copo de água, né? O sal é o soluto, que foi a substância dissolvida, e a água é o solvente, tá? Sabrina já está trazendo aí que foi difusão, né? Vamos ver, Sabrina, se foi difusão mesmo. Mas primeiro, eu vou já por eliminação aqui, eu já vou descartando algumas, tá? E aí vou deixar algumas opções para a gente dialogar com vocês, tá? Galera, vê só. O que é o sal de cozinha? O sal de cozinha é um sal, né? É uma substância de pequeno tamanho, é um pequeno tamanho molecular, né? Bem simples. Então, galera, vê só. Então, automaticamente, a gente já descarta fagocitose, exocitose e pinocitose. Por quê? Porque fagocitose, exocitose e pinocitose estão ligados ao quê? Transporte de grandes partículas. E o sal não é uma grande partícula, o sal é uma partícula bem pequena, né? O cloreto de sódio, tá? Então, galera, nem vai ser fagocitose, tá? Porque aí aqui no caso está dizendo porque é uma substância sólida, beleza, mas aí no caso ele não é uma grande partícula, tá? Não é exocitose, porque exocitose é quando o material sai de dentro da célula para o meio extracelular. Nesse caso é o contrário, o sal veio de fora da água, né, para dentro da batata. Então não foi exocitose, certo? Letra D, pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. Não é pinocitose, né? Por quê, gente? Porque pinocitose envolve, né, material diluído em partículas líquidas, mas nesse caso são partículas de grande tamanho, tá? Então só sobra aí pra gente osmose e difusão, tá? Agatha tá perguntando se é osmose e Sabrina falou que foi difusão. Então a gente tá com essas duas opções aí, osmose e difusão. Vamos lembrar da diferença de osmose e difusão rapidinho? Pessoal que vai chegando aí, boa tarde. Galera, ó, osmose e difusão, tá? Osmose e difusão são dois tipos de transporte, certo? Passivo, ou seja, dois tipos de transporte passivo, né? Que envolve justamente o quê? Não envolve gasto de energia, tá? E aí justamente ele segue um gradiente de concentração. No caso da osmose, ela vai envolver passagem de solvente, de água, tá? Então, galera, vê só.
A água no processo de osmose, ela vai passar do meio que é menos concentrado, né? Onde eu tenho menos soluto, a gente chama esse meio de meio hipotônico, tá? Para um meio mais concentrado, é o meio hipertônico, tá? E é justamente a ideia é o quê? É justamente manter o equilíbrio intracelular em relação ao meio extracelular, tá? Então a osmose, ela envolve a passagem de solvente, no caso, passagem de água. Já no caso da difusão, ela envolve passagem de soluto. E o soluto vai passar de onde eu tenho mais soluto, ou seja, o meio que é mais concentrado, para onde tem menos, certo? Olha aqui, ó. Então eu tenho alta concentração de soluto fora da célula, tá? Passando então para dentro da célula onde eu vou ter menos. Voltando agora lá para a questão. O que houve passagem aí de quê? De água ou de sal? Se houve passagem de água, né? Isso eu estou comentando agora porque Neto já falou, certo? Então a gente já descarta a osmose, gente. Por quê? Porque a osmose envolveu passagem o quê? De água, tá? E não foi água. A batata não perdeu água para o feijão. Pelo contrário, a batata ela absorveu o excesso de sal. Então eu tinha mais sal no caldo do que nas células da batata. E aí o que aconteceu, gente? Aconteceu o processo de difusão, tá? Então o gabarito da questão, letra E, tá? Difusão. Por quê? Porque ocorreu o transporte a favor do gradiente de concentração, tá? O sal passou do caldo, né, do feijão, que estava bem salgadinho, tá? Para dentro das células da batata, onde tinha menos sal, tá? Então isso aí foi um processo de difusão, tá? Então o gabarito dessa questão aí, letra E, tá? Pessoal, essa questão caiu ano passado, né? Então quem fez deve estar lembrando dela agora, tá? Muita gente na época também deve ter confundido com osmose, mas lembra, osmose envolve transporte de solvente, de água, tá? Difusão é transporte de soluto, né? É a substância que está dissolvida aí na solução, beleza? Gente, alguma dúvida nessa primeira questão? Posso passar para a segunda? Quem foi chegando agora, depois a gente vai ter esse vídeo disponível lá no GTV, beleza? Quem não estiver conseguindo visualizar, pessoal, é só deitar o celular, certo? É deitar assim, né? Gira a tela, né? E deita, tá bom? Porque aí para alguns de vocês, assim como vai aparecer lá no GTV, a tela vai ficar virada, né? Então para assistir é preciso virar o celular, beleza? Então aí, pessoal, questão do Enem 2019 envolvendo o exemplo de difusão, tá? É um dos tipos de transporte que ocorre na membrana celular, tá? Simbora! Enem 2017. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento. Olha o sal de cozinha de novo em cena, tá? Adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe, né? Então, aquela carninha de sol que a gente come no almoço, né? Ela passa justamente por esse processo de conservação, tá? Só que aí, galera, a questão é o seguinte, a questão, ela, diferentemente da questão do ano passado, ela não vai citar nas alternativas nenhum tipo de transporte. Não vai falar em difusão, não vai falar de osmose, não vai falar de endocitose, exocitose. Ela vai trazer o quê? Possíveis explicações, tá? E aí, com base no conhecimento desses processos de transporte, é que a gente vai fazer a opção aí pela alternativa correta, tá? Então, galera, pessoal, o que a questão quer saber? Ela quer saber o que ocorre com as células, né? Para que esses alimentos consigam ficar conservados, né? Por que será que botando sal na carne, né? Salgando a carne, ela consegue ficar conservada por mais tempo, né? O que é que acontece com as células da carne, né? A gente lembra que carne é músculo, né? Então, no músculo, nós vamos ter o tecido muscular esquelético, tá? Esse é assunto de histologia, tá bom? Mas vamos ver o que é que as alternativas trazem pra gente. Letra A. O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. Letra B. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. Letra C. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. Letra D. Os íons sódio e cloro provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. Letra E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. E aí, galera, letra A, B, C, D ou E?
Se vocês estivessem fazendo o Enem agora, que alternativa vocês marcariam? Boa tarde, Valdisson. Por que será que salgando a carne, ela consegue ficar mais conservada por mais tempo? Na questão anterior, a gente trouxe uma questão de difusão, não foi? Difusão envolvia a passagem de água, não, perdão, de soluto, né? Nesse caso aí, vamos lá. Japiaçu está jogando a letra A. Vamos refletir Japiaçu na letra A. Ó, galera, imagina que eu peguei um pedaço de carne, né? Um colchão mole, por exemplo, né? E aí joguei no sal grosso, né? Salguei bastante a carne, né? Opa, tá só, imagina aí, letra A, letra E. Vamos chegando, ó. Então eu peguei o colchão mole, né? Que é uma peça de carne, né? E salguei. Coloquei muito sal, tá? Vamos supor, letra A. O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. Galera, quando a gente salga a carne, eu vou ter mais soluto do lado de fora ou do lado de dentro? Eu vou ter soluto mais, perdão, eu vou ter uma maior concentração de soluto do lado de fora, né? Que é a parte de cima que está mais salgada, né? Logo no início, né? Então a parte de fora das células é a parte que eu vou ter mais soluto, tá? Agora, galera, olha só. Nesse caso, o soluto vai passar pela membrana da célula. Aí, olha só, gente. A diminuição da concentração de solutos, ela não ocorre, não é porque o sal sai da célula para fora, né? Não é isso, tá? Na verdade, a diminuição de solutos, né? Ela, na verdade, não é isso que vai bem acontecer nesse processo. Por quê? Porque, no caso, né? O soluto, ele passa o quê? De onde tem mais para onde tem menos. E nesse caso aí, Japiaçu, eu vou ter mais sal fora das células do que dentro, tá? Então, nesse caso aí, esse processo ele não acontece, tá? Porque no caso de um processo de difusão, né, o soluto passa de onde tem mais para onde tem menos. E nesse caso não. Nesse caso eu tenho sal mais do lado de fora das células, né, no meio extracelular, certo? Ali cobrindo o colchão mole, né, a carne, do que dentro, tá? Algumas pessoas estão jogando a letra E, estão dizendo que a concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Gente, letra E é a correta, tá? É a letra E, tá? Gente, por que a letra E é a correta? Vê só, gente. A questão quer saber o que é que ocorre com as células da carne quando elas passam por esse processo de conservação, né? Essa técnica de conservação. Galera, um dos fatores que mais contribui para a decomposição da matéria orgânica é água, tá? Quando a gente estiver estudando fósseis, já na quarta unidade, a gente vai tocar nisso, tá? Então, ó, quanto mais umidade, né? O meio está mais ideal para bactérias e fungos atuarem na decomposição da matéria, certo? Então, nesse caso, por que a gente salga a carne? Quando ocorre o salgamento da carne, eu estou tornando o meio mais hipertônico, né? Ou seja, o meio extracelular mais hipertônico, tá? Eu vou ter uma concentração maior de sal fora das células do que dentro da célula. Quando eu tenho mais soluto em um meio e menos em outro, o que é que eu vou ter passando aí? Vou ter passando água ou vou ter a passagem de soluto? Nesse caso, eu vou ter a passagem de água, pessoal. A água ela passa de onde eu tenho menos soluto para onde eu tenho mais. Onde é que eu tinha mais soluto? Dentro ou fora das células? Fora das células, né? Então, pessoal, nesse caso, as células da carne ali, né, já morta, né, tem água ainda naquele tecido, então a água ela vai passar de onde tem menos sal para onde tem mais sal. Então, pessoal, se a água passa de dentro da célula para fora, isso ocorre por quê? Porque fora eu tenho uma concentração maior de sal, de cloreto de sódio, né, do que dentro da célula, tá, gente? Então, nesse caso, eu tenho passagem de água. Se eu tenho passagem de água, como o Valdisson comentou aí, é um caso de osmose, tá, gente? Então, o gabarito da questão, letra E.
Carol, exatamente, né? Carol está trazendo aí o exemplo do peixe, né? A mesma coisa, tá? Então, o bacalhau, por exemplo, né? Um peixe que ele passa por essa técnica de conservação, tá? Então, pessoal, a técnica de salgar a carne é justamente para isso, para poder a gente diminuir a umidade, né, da célula, né? A quantidade de água, e aí a gente não tem aí um processo de decomposição, né? Que é o popular, digamos, apodrecimento, né, da carne, tá? Então, galera, gabarito, letra E, tá? Boa tarde, Valdemar. Beleza, gente? Então, gabarito, letra E. Letra B não faz muito sentido, porque diz que o sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas, né? Então, isso não faz sentido. Até porque o sal, ele é uma partícula simples, né? E em relação à composição bioquímica da membrana, isso não tem nenhuma influência, né? Basicamente, a membrana é lipídio, né? E proteína, tá? Então, isso aí não tem muito nexo, não, tá? Letra C, a adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas, né? Isso aí também não está fora do contexto, tá? E essa questão, pessoal, dos íons de sódio e cloro provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas também não está dentro, tá? Porque aí, no caso, a gente está falando de passagem de água, não é passagem de soluto, tá? Então, nesse caso, a carne, ela perdeu água, né? Então, essa água, ela vai passar o quê? Para fora da célula. Então, qual é o processo que eu tenho aí, gente? Eu tenho água atravessando a membrana das células do músculo, né? Então, essa água, quando atravessa, ela passa por um processo de osmose, tá? E é justamente isso que aconteceu aqui, beleza? Isso. Daniela Pamela vai ficar salva no GTV, tá bom? E boa lembrança de Avanina. Eu queria muito trazer ela como surpresa aí, alguma live. Quem sabe eu consigo, né? Exato. Essa é a prática das batatas chorona. A gente chama, Valderson, né? Bota a batata no sal, né? E a gente vê a água saindo justamente da batata. Boa recordação, um ótimo exemplo, tá bom? Galera, posso avançar para a terceira questão? Massa, massa. Gente, qualquer dúvida pode depois procurar, tá? Isso não é assunto de genética, mas tô como professor de biologia de vocês, tá bom? Então, enquanto eu estiver com vocês, né, a gente tá aí à disposição. Enquanto não tiver também, né? Beleza? Gente, então assim, em relação ao transporte, né, eu só achei 3 questões no Enem. Essas 2 que eu trouxe agora, uma sobre difusão, que foi do ano passado, e outra sobre osmose, tá? Nós tivemos outra questão envolvendo osmose no Enem, certo? Mas aí o contexto da questão ele era mais voltado para fisicoquímica, né? Assim, falava de solução, mol, um bocado de dados, mas que não influencia em nada na resposta, tá certo? Mas era uma questão também que falava de osmose, acho que ela caiu em 2012, tá? Se eu achar depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês, tá bom? Gente, ó, chegamos na parte das organelas, tá? Em relação ao transporte, nós tivemos mais questões com organelas do que com transporte, tá? Essas organelas, né, a Vani deve ter apresentado para vocês, os nomes bem bonitinhos, tá? E a gente, qual é a dica para Enem? Foco, organela e função, tá? Tem muito mapa conceitual já pronto na internet, né? Tem tabelas. Então, gente, lembra a organela e lembra a função, tá? Isso aí já tá de bom tamanho para vocês desenrolarem a questão, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou ter como organelas que mais aparecem, por exemplo, a mitocôndria, né, que está diretamente relacionada à respiração celular, né, que a respiração celular é justamente uma reação exotérmica, ou seja, envolve liberação de energia a partir da queima da glicose, né, aquela reação que ocorre ali, que é a reação de respiração celular, tá? Outra organela que aparece muito são os ribossomos, né, que estão diretamente relacionados ao processo de síntese proteica, né, proteínas, tá? O retículo endoplasmático, que se divide em rugoso e liso, tá? Então, o retículo ele também vai estar associado à função de síntese, né? No caso, o endoplasmático liso vai atuar mais na síntese de lipídios, tá? E o retículo endoplasmático rugoso, a síntese de proteínas. Por quê, gente? Qual a diferença do rugoso para o liso? O próprio nome já diz, né? O rugoso, ele vai apresentar alguns grânulos, né? São esses pontinhos pretinhos aqui que vocês estão vendo, tá? Nas suas membranas. E esses pontinhos, essas rugas, digamos assim, já que ele é rugoso, são o quê? Os ribossomos, tá? Então, os ribossomos, eles estão presentes no retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, também o retículo endoplasmático rugoso, ele atua na síntese de proteínas.
Por sua vez, os ribossomos, que estão no retículo endoplasmático rugoso e que vão atuar na síntese de proteínas, eles são fabricados por uma estrutura chamada nucleolo, né, que está dentro do núcleo, tá? Então, o nucleolo ele é diretamente responsável pela produção de ribossomos, tá certo, gente? Outra organela que cai bastante, complexo de Golgi, está diretamente ligado à secreção, tá? Então, essa galera de cá produz e esse cara aqui despacha, tá? Então, o complexo de Golgi ele vai estar liberando as substâncias que as células produzem, ele armazena e libera, tá? Centríolos já não cai tanto, tá? Peroxissomo, certo? É uma outra organela aí, tá bom? Mas foca essas aí que eu acabei de falar, tá? E aí depois de uma revisão vocês dão uma olhadinha com calma, tá bom, gente? E aí tem uma musiquinha, né, que eu até cantei para fazer a chamada para live, que é a ciranda celular, né? Na época do jardim de infância, né, ou do pré, acho que vocês devem ter cantado ou dançado ciranda. E aí eu vou cantar para vocês, só lembrar a letra, tá? É mais ou menos assim, ó. Mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomo sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomos têm enzimas para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Então, pessoal, são as 6 organelas, tá? 6 funções bem claras, tá certo? E aí trazidas de forma bem didática, bem simples, tá certo? Então aí só pra gente lembrar, né, a organela e a função respectiva de cada uma delas, beleza? Simbora pra questão agora. Ó, gente. Terceira questão. Essa caiu em 2013, tá? Diz assim, ó. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, tá? Os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem, tá bom? Então, galera, resumindo aí o enunciado, o que é que a indústria quer? A indústria está cultivando, né, está fazendo um trabalho com microalgas, tá? E qual é o objetivo dessa indústria? A indústria ela quer lucrar, certo? Com polímeros comestíveis, certo? E aí, esse pessoal que trabalha na indústria, eles estão trabalhando com 5 linhagens de microalgas, tá? Esse gráfico aqui deve estar pequeno para vocês, não é isso? Francisca, boa tarde, tá? Esse gráfico deve estar pequenininho para vocês, né? Então eu vou ampliar o gráfico, tá? Olha aí. Então, ó, eu tenho a linhagem 1, a linhagem 2, a linhagem 3, a linhagem 4 e a linhagem 5, tá? Cada corzinha dessa aqui, eu tenho 4 cores. Cinza, preto, branco e um cinza mais claro, digamos assim, beleza? Então, pessoal, cada corzinha dessa representa uma organela celular, né? Essa cinza, por exemplo, representa o núcleo, tá? A preta representa o retículo endoplasmático. A branca corresponde ao complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tá bom? E essa aqui de baixo, que é o cinza mais clarinho, ele corresponde justamente às mitocôndrias, tá? Observem que em cada linhagem, né, de microalgas, a quantidade de organelas por célula, ela varia, certo? Peraí, mas para que esse gráfico é importante para a gente? Vamos voltar para a questão e eu volto para o gráfico, tá? Ó, a indústria ela quer o quê? Ela quer saber qual dessas 5 linhagens, certo? É a melhor para se conseguir o maior rendimento de polímeros secretados. Secreção, secretados. E aí, galera? Qual seria o parâmetro ou critério que a gente teria que adotar para poder dizer aí, com essa linhagem ele vai ter um resultado melhor? Que tipo de informação a gente precisa saber? O objetivo é ter o maior rendimento de polímeros secretados. E aí, gente? Para resolver essa questão, é importante a gente lembrar as funções de cada organela dessa aqui, né?
E aí, Japiaçu, lembrou da musiquinha? O complexo de Golgi elimina a secreção. Isso. Galera, gabarito da questão vai ser letra A. Por que letra A? Porque ó, das 5 linhagens que eu tenho, 1, 2, 3, 4 e 5, a linhagem 1, 50% das organelas dela corresponde a quê? Complexo de Golgi, né? Nas outras o percentual já diminui, ó, certo? E complexo de Golgi faz o que na célula, gente? Complexo de Golgi, ela secreta, né? Ela armazena e secreta, tá? Secreta quer dizer o quê? Libera, despacha a substância, tá? Então, pessoal, na questão, ele quer justamente o quê? Em qual dessas linhagens eu vou ter o maior rendimento de polímeros secretados? Justamente o quê? Letra A. Por quê? Porque na linhagem 1, 50% das organelas corresponde ao complexo de Golgi. E complexo de Golgi tem função que a gente de secreção, tá? Então, galera, letra A respondida, letra O. Terceira questão respondida aí para vocês, gabarito, letra A. O que acharam dessa questão? Tranquila, gente? Essa questão aí tava fácil, né? Massa. Não, né? Tocou no ponto importante, né? A gente acabou de ver as funções, né? Então, gente, ó, realmente, né? A gente acabou de ver as funções, né? Então, meio que eu dei um aquecimento, a gente teve um aquecimento prévio aí para poder entrar nas questões, né? Mas, se, por exemplo, de repente vocês fossem fazer a prova, vocês sabem que Enem, né? SSA 3, os vestibulares de FPE, né? É muita informação que cai, né? Então nem sempre a nossa mente está com a memória tão fresca, né? Eu assim, quis refrescar agora, né? Com essa música e com as funções justamente o quê? Para facilitar com o entendimento, tá bom? Mas aí eu digo a vocês, é muito importante vocês terem a prática de mapas conceituais, resuminho, né? Faz aqueles desenhos, né? Tem uma questão do vestibular da Faculdade Pernambucana de Saúde, de Citologia, que eles colocaram na prova, pessoal, colocaram o desenho da célula e as setinhas para você dizer nome e função. Ou seja, tu tem que ter uma memória muito boa para lembrar o formato, né? Localização, enfim. Tá certo, gente? Então, galera, a questão é bem fácil, né? Na avaliação aí de Isabela, né? Do terceiro E e de Neto do terceiro A, beleza? Simbora para a quarta questão. A gente tem mais 20 minutinhos aí, dá tempo a gente concluir a live aqui. Tá? Depois da live, né, a gente encerra. E aí, 3 minutinhos depois eu volto para resolver com vocês o caso do heredograma que eu postei ontem no Instagram. E muita gente está aí ansioso para saber, né? Como é que um cara O pode ter filha B, certo? Então a gente vai voltar depois, né, para nossa... Volta depois aí uma mini live, digamos aqui, só para resolver aquele heredograma e eu explicar para vocês, tá bom? Galera, vou passar para a quarta questão, beleza? Simbora! Quarta questão. Essa quarta já é mais recente, né, em relação à anterior. Ela apareceu no Enem em 2016 e traz o seguinte contexto. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com a proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. Galera, vou resumir o contexto da questão. Veja que essa questão é mais extensa, né? Ela traz mais informações para a gente, né?
envolve o seguinte, ela envolve aí um trabalho de laboratório, né, que um cara, ele consegue meio que codificar, né, uma sequência aí de aminoácidos, certo, um peptídeo sinal, e ele quer, digamos assim, ele quer ver se consegue com esse achado, com essa descoberta científica dele, controlar células cancerosas, né? Só que para ele controlar essas células cancerosas, o que é que ele traz iniciado, né? Ele quer bloquear o ciclo de Krebs in vitro, né? Isso é o experimento que ele está fazendo. Por quê? Porque a partir do bloqueio do ciclo de Krebs, ele vai cortar o porte energético da célula e finalmente a célula morre, né? A célula sem energia, ela não vai sobreviver, tá? Então, gente, ele quer um peptídeo que seja capaz de bloquear o ciclo de Krebs, né? Ciclo de Krebs é um processo que envolve energia, tá? E aí ele quer fazer o que, gente? Cortar o aporte energético, tá? E aí, qual organelo ele deve escolher? Cristiano, boa tarde, Cristiano, terceiro D 2018, né? Atualmente fazendo engenharia de pesca, saudade, Cristiano. Gente, Cristiano tá jogando aí mitocôndria, o que é que vocês acham? Por acaso a questão aí, fala em respiração celular, gente? Lembrando agora as funções. Mitocôndria, respiração celular. Será que tem a ver com isso ou não? Olha. O Cristiano tá lembrando aí, ó, da aula de Avani, né? A respiração celular se divide em 3 etapas, não é, Cristiano? A primeira, né, que é a chamada glicólise, né, onde eu tenho a degradação da glicose em 2 moléculas de piruvato, ácido pirúvico, tá? Depois eu vou ter uma segunda etapa da respiração, chamada ciclo de Krebs, tá? Né? E depois eu tenho uma terceira cadeia, né, que é a cadeia... Não lembro agora, eita, fugiu. Mas enfim, são 3 etapas, tá? Então tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira, tá certo, gente? Mas o que é importante a gente saber aí, como Neto está falando. Neto está falando que relembra o ciclo de Krebs. E ciclo de Krebs, nada mais, nada menos que é o que, gente? A segunda etapa da respiração celular. Quem é que faz respiração celular na célula? E quem é que vai gerar energia na célula? Porque se cortar o aporte energético, a célula morre. É mitocôndria, galera, letra B, tá? Então, ó, o que é que ele quer? Ele quer bloquear o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ocorre aonde, gente? Lá na matriz mitocondrial, né? Ocorre dentro da mitocôndria. Então, a parte de respiração celular que envolve o ciclo de Krebs, tá? Ela ocorre aonde, gente? Dentro das mitocôndrias. Então, se eu quero inibir esse processo, né? Se eu quero inibir o ciclo de Krebs cortando o aporte energético, eu tenho esse meu peptídeo sinal, ele vai ter justamente o quê? Que é atacar a organela que gera energia para a célula. Quem é que gera energia para a célula, gente? Mitocôndria. Mitocôndria é quem faz respiração. Então, respiração é a reação que gera o quê? Energia. Então, para eu cortar o aporte energético, eu vou ter que mexer com quem? Com a mitocôndria, tá? Galera, gabarito letra B da 4ª questão. Boa! Valeu aí, Cristiano, Neto, Japiaçu. Tá muito bom mesmo. Então, vejam, essa questão, ela não falou diretamente em respiração, tá? Mas aí vocês precisariam lembrar, né, um pouco de bioquímica, né, parte de metabolismo, e aí lembrar um pouco de respiração celular. E lembrar que dentro da respiração eu vou ter uma etapa chamada ciclo de Krebs, beleza? Galerinha, posso avançar para a próxima questão? Massa! Beleza, eu vou avançar, viu? Qualquer coisa aí vai ficar disponível no GTV para quem entrou depois, tá? E qualquer dúvida, gente, manda mensagem no direct ou no comentário e a gente vai trocando ideia aí, beleza? 5ª questão da nossa ficha. Citologia. Essa questão já caiu... Pronto, essa questão caiu em 2018, né? Diz assim, ó. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNA e proteínas.
processo dependente de energia. Essa diferença de taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem como o metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Tá? Galera, essa questão foi do Enem 2018, foi o Enem que Cristiano fez, não foi Cristiano? E aí, ó, o que acontece? Essa questão, gente, ela traz um outro contexto envolvendo indústria, né? No caso aí é uma indústria especializada em produzir hormônios proteicos, tá? Sintéticos, certo? E aí a questão é o seguinte, que para se obter, né, uma boa quantidade, né, de produção de hormônios proteicos, alguns critérios ou parâmetros precisam ser observados na escolha das linhagens aí de células. É muito parecida com aquela questão das microalgas, ó, tá? Então, primeiro, o que é que a célula precisa ter? Ela precisa, né, como envolve produção de hormônios proteicos, né? Então vou ter que ter o quê? Bastante produção de RNA e proteína, tá? Só que produção de RNA e proteína é um processo que depende do quê, gente? De muita energia, né? E como a gente viu agora lá na questão anterior, energia está associada aqui, organela, à mitocôndria, né? Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho que considerar uma célula cujas organelas me permitam obter grande quantidade de energia, porque esse processo aqui depende de grande quantidade de energia, tá? Mas também eu tenho que ter produção de RNAs e proteínas. Para daí eu ter o que, gente? A síntese desses hormônios proteicos, tá? E aí, pessoal, essa questão é muito parecida com aquela das microalgas, e ela quer saber o seguinte. Tenho 5 linhagens aqui. Eu vou ampliar essa imagem para vocês verem, beleza? Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Japiaçu está perguntando se isso tem relação com o ribossomo. Sim, Japiaçu, completamente, né? Porque na produção de proteínas, né, os ribossomos eles vão atuar, né, a partir do RNA ribossômico, certo? E eles estão lá presentes no complexo de um retículo endoplasmático rugoso, né, que é justamente o quê? A organela responsável também pela síntese de proteínas, tá? Então Japiaçu aí já achou uma pista bem interessante. Tem a ver com ribossomos? Tem. E os ribossomos estão onde, gente? No retículo endoplasmático rugoso, tá? Boa tarde, Mayumi. A gente tá na 5ª questão da live, mas aí vai ficar disponível na íntegra lá no GTV, beleza? Qualquer coisa, depois a gente pode trocar ideia. Ó. Então, galera, eu tenho aqui as 5 linhagens, certo? De células, tá? E aí, Cristiano já chutou na D, né? Cristiano, por que será que é a D? Eu sei que Cristiano deve ter acertado essa no Enem. Ele foi bem rapidinho na hora de resolver. Ó. Produção de proteína, né? Precisa disso. E que mais? Galera, vamos interpretar aqui o esquema enquanto Cristiano vai comentando aí, tá? Vê só. Aquela agenda tem uma organela, né, que é a mitocôndria. Eu tenho um retículo endoplasmático rugoso. O que é que eu vou ter, Japiaçu, no retículo endoplasmático rugoso? Ribossomos, não é isso? Eu vou ter aqui o nucleolo, certo? E o nucleolo eu tenho a heterocromatina e a eocromatina, tá? Mas isso aí no momento não vai influenciar muito pra gente, não. Então, galera, primeira coisa. Lembra que lá atrás a questão diz o seguinte, ó. Que o processo de síntese de RNA e proteína depende de energia, certo? E que nesse caso ele quer um metabolismo de síntese mais elevado. Se é um metabolismo de síntese mais elevado, eu vou ter que ter o que, gente? Muita energia. Se eu tenho que ter muita energia nesse processo, eu tenho que ter o que, gente? Muita mitocôndria, não é isso? Então, ó. Pegando aí, pronto, Isabela. Beleza, Isabela? Aí, Isabela já deu um toque também. Ela tá junto com o Cristiano na letra D. Ela está dizendo que letra D, pois tem mais mitocôndrias e ribossomos. É isso aí, gente, porque vê só. Aqui eu só tenho 2 mitocôndrias e aqui eu só tenho 2. Já nessas 3 linhagens aqui eu tenho 4 mitocôndrias. Então automaticamente eu já elimino a linhagem 5 e a linhagem 1. Então ficou a linhagem 2, 3 e 4. Só que a 2, 3 e 4, todas elas têm 4 mitocôndrias. Eita, professor, aí quebra um pouquinho, né? Como é que vai desempatar isso agora? Vamos para onde, gente? Para a organela que vai ter os ribossomos.
Qual organela que vai ter os ribossomos? Retículo endoplasmático rugoso. Essa aqui tem 2, essa aqui tem 2 e essa aqui tem 4. Entre essas aqui, onde é que eu vou, qual é que eu vou selecionar? A 4. Dessa aqui eu tenho 4 mitocôndrias, né? E tenho aí bastante, e tenho 4 retículos endoplasmático rugoso, né? Professor, e o nucleolo aqui está influenciando em quê? O nucleolo, gente, é justamente a organela que vai ser responsável pela síntese de ribossomos, tá? Então, ó, esse nucleolo aqui já está menor. Então, esse carinha aqui a gente já elimina. Então, fica entre a 2 e a 4. Aqui o nucleolo vai ter o mesmo tamanho, ou seja, ele vai produzir ribossomo, só que a 4, como já a Piaçu está comentando aí, né, eu vou ter mais retículo rugoso, ou seja, eu vou ter mais ribossomo aqui do que aqui. Então, galera, gabarito dessa questão aí vai ser letra D. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? A linhagem 4. Por quê, gente? Porque ela vai ter mais mitocôndrias, mais retículo endoplasmático rugoso e vai ter, ao mesmo tempo, o nucleolo mais desenvolvido, consequentemente produzindo mais ribossomo, tá? Então, galera, dessas 5 linhagens aí, a mais interessante para se obter mais retorno, né, em termos de síntese de proteínas e hormônios, no caso hormônios proteicos, é justamente a linhagem 4, beleza? Tranquilo, galera? Essa quinta questão. Posso passar para a sexta e última? Marcela, boa tarde. A gente está terminando uma live aqui de citologia, né? Tua irmã está aí desde o comecinho, né? Marcela está aí também estudando, né, essa parte de estrutura, né, celular e tal. Então, qualquer coisa, Marcela, pode trocar ideia, certo? A live vai ficar disponível aí no IGTV, beleza? Galerinha, sexta e última questão. Ó, a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. Hã? Galera, esse contexto aí é um contexto de biotecnologia e engenharia genética. Foi o que eu disse para vocês, ó. Essa questão foi feita para quem já terminou o terceiro ano. Então, algumas coisas aí de biotecnologia, transgenia, tá aí nessa questão, tá? Mas depois a gente volta para o enunciado e sai destrinchando, beleza? Ó. Beleza, já Piaçu. Depois a gente troca ideia no direct. Ó. O mesmo tipo de estratégia poderia ser reutilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Galera, respira um pouquinho, até eu vou respirar também, tá? Olha o tamanho dessa questão. A questão, ela fala do que, gente? De produção de proteínas recombinantes. Tá? Aí você vai e marca retículo endoplasmático. Não, não é isso não. Não é retículo endoplasmático, tá? O que é que a questão está querendo aqui e que Carol já soltou aí uma resposta, né? Galera, vê só. A gente lá em Genética 2 vai falar em transgênicos, tá? Em transgenia, tá? O que é a transgenia? A transgenia consiste em pegar o gene de uma espécie, introduzir no DNA da outra espécie para obter uma característica que ela não tem, uma característica que geralmente seja mais vantajosa, né? Economicamente falando, ambientalmente falando, enfim, tá? Então eu pego um gene de uma espécie e boto lá no DNA da outra, tá? Só que aqui, pessoal, que é o seguinte, ele traz uma metodologia, que é uma metodologia clássica, que faz o seguinte, ele pega o gene, né? E coloca no núcleo da célula hospedeira, tá? Então essa é uma metodologia convencional, uma metodologia clássica. Só que aí, gente, ele quer testar, ele quer fazer um outro teste, né? Ele quer pegar agora células de organismos eucarióticos que não façam fotossíntese, como as leveduras, que são fungos, tá? E aí ele não quer mais utilizar o núcleo. Ele quer utilizar um outro tipo de DNA, não mais o DNA do núcleo da célula, certo? Ele quer fazer uma substituição. Ele agora quer encontrar outro tipo de DNA para poder fazer aí a inserção desse transgene. E aí, Carol, por que a Carol está dizendo que é mitocôndria? Comenta aí, Carol, com a gente.
Isso, Carol, Cristiano. O casal tá estudando junto, né? Muito bom. Ó, e aí, gente, por que é mitocôndria? Fora do DNA do núcleo, onde é que eu vou encontrar o DNA na célula? A gente vai encontrar o DNA mitocondrial. Mitocondrial. Carol e Cristiano, parabéns aí, letra B, viu? Acertaram. Ó. Galera, essa questão aí, ela traz um enunciado que você precisa ler com muita calma, tá? E aí, nesse caso, como o Cristiano está colocando, o DNA é próprio, né? Então, vê só. Então, justamente, o DNA, ele é regulado pela própria... a própria mitocôndria, ela vai ter o seu DNA no caso, certo? Então, nesse caso, ó, o que ele quer, gente? Resumindo a questão. Ele quer pegar uma metodologia nova, né? Não antiga, o que ele fazia. Ele pegava o transgene, né? E botava no núcleo da célula. Só que agora ele quer produzir de uma forma diferente, tá? Então ele quer fazer o quê? Uma substituição dessa metodologia. Então qual organela na célula que vai ter DNA na sua composição? Mitocôndria. Quem fez aquele exercício de genética, né? Lá do heredograma, tá lembrando daquela questão do cabelo azul, né? Que tinha DNA mitocondrial. Vocês lembram disso? Então, DNA mitocondrial, tá, gente? Então, galera, gabarito da questão, letra B. Tá? Porque a questão aí ela é uma questão que ela envolve um contexto mais de biotecnologia e engenharia genética, tá? Mas lá no final da questão, o que ela quer é organela e função. Foi isso que eu disse para vocês lá atrás, tá? O que a questão quer é organela e função. Nesse caso aqui, nem tanto função, ela quer organela e composição, né? Então é interessante também a gente conhecer a estrutura, conhecer a composição das organelas. Então, no caso, eu vou ter o DNA nuclear, né? Que aí a gente vai ter informação dos nossos, tanto do pai como da mãe, e vamos ter o DNA mitocondrial, que é exclusivo, né, da linhagem materna, como a gente já abordou em genética, tá? Então, nesse caso aqui, gente, para poder ele buscar uma alternativa em relação ao DNA do núcleo, ele só vai ter a opção na mitocôndria, porque a mitocôndria é a única organela que vai ter DNA. Beleza, beleza?